mas são lugares distantes, né? A gente sempre fala de queimados, né? Vamos lá, queimados. Temos pessoas também em Rio Claro que estão assistindo, né? Então, temos também em Angra, também, o Maurício lá em Angra. Então, e fora os nossos irmãos ao redor do mundo, né? Nós estamos em muitos países já. E especialmente nossos irmãos de São Paulo, porque São Paulo é a nossa igreja mãe, amém? Aqui para nós, Rio de Janeiro, porque os missionários vieram de São Paulo para cá. Amém. Então eu fico muito feliz em estar com vocês e vamos começar com uma oração. Amém. Deus e Pai, muito obrigado por nos chamar aqui essa manhã, Pai. Eu oro, Senhor, Pai eterno, que a gente possa aprender sobre quem realmente é Jesus. Pai, eu sei que nós recebemos muita informação sobre quem é Jesus, nossas tradições, Pai eterno, a forma com a qual nós somos criados. Alguns aqui, Pai, vieram de fundo religioso, outros não, mas sempre buscamos conceituar, Pai, quem é Jesus e formar na mente uma imagem de Jesus, Deus. Jesus é provavelmente, Pai, a pessoa da qual mais nós deturpamos a imagem nesse mundo, Deus. Porque se nós não buscamos a Sua palavra, Pai, saber quem é Jesus, dificilmente, Pai eterno, nós vamos conceituar, nós vamos saber realmente quem é Jesus, Deus. Obrigado por tudo, seja conosco agora. Abra nossas mentes, Pai. Abra nosso coração, Pai eterno, para que a palavra do Senhor fale mais alto que nossas emoções, fale mais alto que nossas tradições, Pai, que nós possamos nos submeter a ela. Obrigado por tudo, esteja conosco, em nome de Jesus que oramos, agradecemos, amém. Amém. Eu quero confessar algo para vocês, sempre trago uma novidade aqui, não? Então eu quero confessar uma coisa para vocês. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu tinha um sonho, e eu lembro desse sonho, eu queria ser padre. E não sei se vocês sabem, mas o meu nome Renato é o nome do padre que me batizou, não? E minha avó, era para eu ter outro nome, que na minha tradição é uma tradição italiana, então o primogênito tem que chamar o nome do avô. Então o meu pai tinha o nome do avô dele, o meu avô tinha o nome do avô dele também. Então o meu pai chamava-se Aquiles, e o pai do meu pai era Pasquale. Então meu pai queria porque queria que meu nome fosse Pasquale, não? Terrível, né? Eu não gosto disso. Não tem nada contra os Pasquales aí, não? Mas imagina só, Pasquale, né? Só que minha avó me salvou. Ela falou assim: não, põe Renato. Então, ok, então quem é Renato? Renato é o padre que me batizou na igreja católica, não? Então, então por isso que eu me chamo Renato, né? Ainda bem. Mas eu queria ser padre. Eu visualizava em minha mente como um padre agia e queria fazer igual. Eu fazia missas de brincadeira em casa. Eu simulava as missas da minha casa, tinha um altar, tinha os fiéis, que eram os familiares, não? Eu me imaginava com batina, eu ficava simulando a Eucaristia, né? Uma Santa Ceia. Eu fazia as pessoas que moravam comigo comer um pãozinho ali, não? Mas quando eu descobri que padre não poderia casar, eu desisti da ideia. Ainda bem. Acho que não é para mim isso não, né? Mas essa era a forma, na época, de eu tentar querer saber quem é Jesus. Essa era a forma. Os recursos que eu tinha disponíveis na época me fazia ter uma ideia de Jesus como sendo aquilo. Então eu tinha uma ideia limitada e eu cresci com essa ideia sobre quem é Jesus de acordo com as tradições que eu recebi dos meus familiares. Então não era uma ideia bíblica, eu não lia a Bíblia, buscava interpretar as escrituras para saber quem é Jesus, mas eu simplesmente buscava ter uma ideia. A pergunta que eu faço para cada um de nós aqui: quem é Jesus para você? Onde você aprende sobre Jesus? Muito bom. Jesus é a pessoa mais pregada no mundo religioso. Existem diferenças nas igrejas sobre quem é Jesus.
Nós encontramos em algumas igrejas um Jesus mais voltado para curas. Encontramos em outras igrejas um Jesus mais voltado para a prosperidade das pessoas. Talvez a sua família te ensinaram sobre Jesus. Será que Jesus é um Jesus evangélico? Será que é um Jesus espírita? Será que é um Jesus católico? Será que nós podemos categorizar quem é Jesus? O que te faz certeza de que você tem a ideia correta sobre quem é Jesus? Irmãos, eu não tenho aqui a pretensão máxima de fazer um raio-x de Jesus para vocês. Eu acho que cada um aqui pode muito bem descobrir quem é Jesus. Eu só gostaria de mostrar um caminho para nós sabermos quem é Jesus. Não é a nossa mente, não é o que nós pensamos. O Jesus verdadeiro está aqui na palavra. Amém. Amém. Se nós lemos a Bíblia, vamos descobrir quem é Jesus. Amém. E não só ler, eu posso somente ler a Bíblia e achar que eu descobri Jesus. Não, se eu praticar a palavra de Deus, eu vou descobrir quem é Jesus. Bom. Se eu tiver humildade para deixar a Bíblia falar mais alto do que as minhas emoções, do que os meus sentimentos, do que minhas tradições, do que aquilo que eu aprendi com pessoas ao meu redor, eu vou descobrir quem é Jesus. Você vai descobrir quem é Jesus, amém? Amém. E foi assim que eu descobri. Eu me lembro que eu fui convidado, era mais ou menos 11h30 da noite, estava voltando da faculdade na época, em 1994, faz muito tempo atrás. E eu estava voltando da faculdade, e uma pessoa sorridente me parou na rua e me fez um convite. Eu pensei que era um assalto. 11h30 da noite, não? Perdi, né? Então, me convidaram na rua, mas a pessoa estava tão sorridente que eu pensei assim, acho que eu perdi mesmo, né? O cara está feliz já, sabendo que vai tirar alguma coisa de mim. Então, ainda bem que não existia, ninguém tinha celular na época, acho que existiam aqueles tijolões, né, de celular, que ninguém tinha aquilo lá. Então, bom, mas eu tinha uma carteira, não podia perder alguma coisa, né? Mas não, ele na verdade veio oferecer. Ele veio oferecer um convite para estudar a Bíblia e para participar de um culto como esse na época, igualzinho. Um culto onde nós reunimos pessoas que tomaram a decisão de serem discípulas de Jesus para aprenderem sobre quem realmente é Jesus e qual que é a função de Jesus na sua vida, não? Então, e me falou mais, vai ter um almoço também. Opa, sempre tem um atrativo, não? Mas eu morava com a minha mãe, então, solteira, então eu tinha comida à vontade. Não era isso que estava me atraindo, na verdade, não. Mas eu fui, tomei a decisão, estudei a Bíblia e fizeram um estudo comigo chamado discipulado. É um estudo onde você aprende o que é um discípulo de Jesus. Você aprende como que você consegue ter conhecimento de Jesus através da prática, da imitação de Jesus. Eu fiquei, como falam os cariocas aqui, muito bolado com esse estudo. Não, eu fiquei meio perturbado assim. E eu comecei a buscar na Bíblia, quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? E tudo que eu lia na palavra de Deus indicava que realmente eu necessitava ser um discípulo de Jesus para descobrir quem é Jesus. Não somente ler, mas praticar como um imitador de Jesus Cristo. Isso é muito pouco falado. A palavra discípulo aparece mais do que a palavra cristão na Bíblia. A palavra discípulo aparece cerca de 270 vezes na Bíblia. A palavra cristão aparece umas 3 vezes só. Em algumas delas ainda era um apelido que as pessoas do mundo colocavam nos discípulos. Mas hoje a palavra mais difundida é a palavra cristão. Por quê? Por que será? Falta de conhecimento bíblico, falta de ler a Bíblia, falta de querer saber quem realmente é Jesus. Amém? Então eu comecei a descobrir coisas como essa. E eu pensei assim, eu preciso tomar alguma decisão. Eu não posso ficar somente na teoria, mas eu preciso tomar uma decisão de fazer com que Jesus realmente seja o Senhor da minha vida, não o Senhor religiosamente falando, mas o Senhor a quem eu vou imitar, amém? Amém. Vamos ler uma escritura um pouco sobre isso, em Mateus capítulo 16, versículo 13. Vamos, Renato. Mateus 16, 13. Diz assim:
Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Olha, desde essa época as pessoas, elas tinham ideia de quem era Jesus, mas não tinham a verdadeira ideia de quem era Jesus, ok? E Jesus queria saber o que as pessoas achavam. Versículo 15: e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Olha que interessante essa passagem. Primeiro, que a revelação de quem é Jesus foi dado por Deus a Pedro. A gente pode pensar de forma lógica aqui, não? Que Pedro, logicamente, obviamente, sabia que Jesus era o Cristo, não? Que era o Filho do Deus vivo, mas é uma revelação espiritual. Olha que interessante. Por isso que é algo pessoal. E a outra coisa que eu achei bastante interessante nesse texto foi que Jesus falou no final que não contassem a ninguém sobre que ele era o Messias, o Cristo. Jesus faz questão de saber quem os seus discípulos pensavam a respeito de quem ele era. Ele fazia questão disso. Jesus faz questão para que você saiba quem Jesus é para você. É a mesma coisa hoje. Pedro responde corretamente: Cristo, Messias, na tradução do grego, ungido, não? Então, entre as pessoas da época, sabe? As pessoas tinham muitas ideias, mas uma ideia era a correta. Então, é interessante que muitas pessoas se apresentavam como Cristo, como Messias na época. Nós temos alguns nomes aqui, eu pesquisei um pouquinho. Então, temos um cidadão chamado Teudas, um outro chamado Judas Galileu e um Simão da Pérea. Eles tinham características comuns. Eles se apresentavam como sendo Cristo, o Messias, aqueles que os judeus estavam esperando há alguns anos, não? Talvez um milênio atrás, não? Há 1000 anos atrás, porque Isaías, há 700 anos antes de Cristo, já profetizava sobre quem era que Jesus viria. Então, algumas pessoas especulavam isso. E o que eles tinham em comum? Eles apareciam de súbito, eles tinham uma origem obscura, eles eram seguidos por multidão, o líder normalmente era capturado e os seus discípulos fogem, seguidores se dispersavam porque eram perseguidos. Talvez por isso Jesus fala: olha, não contem isso a ninguém ainda, que eu sou o Cristo, porque vocês vão ver claramente, posteriormente, que eu sou Jesus. E foi o que Jesus fez. Posteriormente, Jesus mostrou com as suas atitudes, com os milagres, com as maravilhas, com as suas palavras super sábias, quem ele era. Assim Jesus é apresentado para cada um de nós. Ele vai fazer grandes coisas em nossas vidas. Ele vai mostrar claramente se nós tomamos a decisão de obedecê-lo, de imitá-lo, de colocá-lo como parâmetro em nossa vida. Amém? Então, Pedro, ao falar que Jesus é ungido, o Messias, corria um grande perigo de vida, porque outros já haviam aparecido, mas agora Pedro, tendo em vista o que aconteceu com os falsos, ele corria um risco de vida. Por isso Jesus advertiu: não conte ainda. Não é esse tipo de perseguição que nós precisamos agora. Mas quando nós temos a noção correta de quem Jesus é,
nós podemos correr risco também. Corremos o risco da perseguição. A vida de Pedro e de todos os seus discípulos não foi mais a mesma depois que eles começaram a andar com Jesus. Mudou completamente. Não só corriam risco de vida, mas isso determinou a vida deles, quem eles realmente deveriam ser. Então nós temos aqui já algo incrível. Quem é Jesus? Jesus é aquele que você toma a decisão de ser um dia. Eu vou explicar melhor. Jesus é aquele a quem você toma a decisão de ser um dia. Se você é uma pessoa que não tem compromisso com Deus, Jesus, o seu Jesus é esse sem compromisso. Se você é uma pessoa que não, porque você busca fazer o que é correto, não? E todos nós aqui temos uma desculpa para os nossos deslizes, quando nós não fazemos o que é correto. Então se você tem uma vida que constantemente não se arrepende dos pecados, Jesus é uma pessoa que não se arrepende dos pecados para você. Se você tem uma visão religiosa de quem é Jesus, uma pessoa que fala o que é a verdade, sabe o que é a verdade, mas não pratica a verdade, Jesus é um hipócrita para você. Porque ninguém aqui vive uma vida querendo fazer o que é mal. Todo mundo tem uma justificativa. Se você for no presídio, todo mundo lá vai ter uma justificativa do porquê cometeram determinado crime ou não. Sabe? Todos nós queremos fazer o que é correto. Mas nós não podemos limitar quem é Jesus. Então Jesus, muitas vezes, é aquele que você mostra com a sua vida. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Então, eu acredito, assim, com toda a minha convicção, de que nós precisamos nos aprofundar muito na palavra de Deus, para realmente descobrir quem é Jesus. Pergunta, quem é o seu Jesus? Ponto número 1. Jesus deve ser nossa vida. Amém. Jesus deve ser nossa vida. Eu vou explorar bem esse ponto. Basicamente essa pregação vai ser a pregação de um ponto. Não sei se vai dar tempo de falar o segundo ponto, tá bom? Mas esse ponto é muito significativo. Tem uma escritora ucraniana, naturalizada brasileira, chamada Clarice Lispector. Ela disse o seguinte: não quero a beleza, quero a identidade. Olha que interessante, que profundo isso. Nossa identidade é mais importante do que qualquer outra beleza. Alguns irmãos pensam assim, ufa, que bom. Talvez assim o Ismael conseguiu casar, amém? Pela identidade, não? Então, isso define quem nós somos. E a identidade, como que ela é expressa? Ela é expressa, número 1, pela forma de falar. Em Mateus 26, versículo 73, vamos lá. Mateus 26, 73. Olha que interessante. Vamos explorar bem esse ponto, que Jesus é a nossa vida. Então vamos pensar na nossa identidade. Vamos pensar então o que nós precisamos ser. Vamos pensar agora aqui algumas características da nossa identidade, de como nós devemos proceder para que Jesus realmente seja a minha vida, não? Muito bom, irmão. Mateus 26, 73. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. A nossa maneira de falar denuncia quem nós somos. E as pessoas estão ali querendo prender Pedro, não? Porque Pedro andava com ele, e Pedro não falou assim, eu sigo Jesus. A maneira dele falar, já denunciava quem ele era, ou seja, Jesus era a identidade dele. Uma coisa que nós não queremos nunca é perder nossa identidade, mas isso é orgulho. O mundo vai ensinar você, seja quem você é e siga seu coração. É isso que o mundo fala para você constantemente, por meio da mídia, por meio das pessoas. Seja quem você é, não perca a sua identidade. A Bíblia fala o contrário. Perca a sua identidade e seja como Jesus. Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Será que você está disposto? Se você tivesse que mudar de time, você mudaria por causa de Jesus? Não precisa, tá bom? Mas você mudaria?
Seria difícil para mim, para alguns não, mas imagina só o Robson sendo vascaíno. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Ou o Will sendo flamenguista, não? Imagina o preconceito que eles vão se, virou bandeira, né? Virou casaca, né? Aí, tá vendo? Não tem personalidade. Mas normalmente é assim, quando nós deixamos de ser quem nós somos para sermos Jesus, vamos ser perseguidos. Mas o nosso linguajar, o nosso estilo, denuncia quem nós somos. Amém. Eu vou falar aqui algumas gírias que demonstram, não? Primeiro eu vou falar de algumas gírias que eu conheço de São Paulo, que para mim são muito estranhas, porque quando eu era jovem não usava essas gírias. Mas eu sei que existe lá um grupo de jovens, só por escutar, vamos supor que não esteja vendo, mas só escutando algumas pessoas falarem, eu sei que são jovens por algumas palavras. Os jovens lá em São Paulo falam chipar. Eu ouvi falar? Fala aqui também? Eu Chico, Will e Gisele. O que é? Você aprova, né, o casal, não? Eu acho que é isso, né? Tô errado. Ou flopar. Flopar é dar errado. Ou dar um mico, daqui flop, né? Deu um mico. O Renato estava dançando na festa aqui, mó flop, não? Ou tem outra palavra chamada pique. Pique é tipo, lá em São Paulo. Talvez Vini cortou o cabelo e ficou pique seu pai quando era mais novo. Tipo seu pai. Isso é em São Paulo. Aqui tem também mocota. Cota para mim é parcela. Pagar as cotas do carro. Mocota é mó tempo, não? Então, eu fiquei esperando o Maria José hoje mocota para poder sair. E goma. Para mim, goma é bala. Para o jovem lá em São Paulo, é casa. É sério. Então, é pique humano que cola na goma e fica mocota ali. Não? Eu também busquei, com a minha experiência aqui no Rio de Janeiro, também escutei algumas palavras aqui, não? Que me causaram estranheza. Uma delas é ainda. Vamos comer algo? Pergunta para o Souto, pergunta para o Caio, vamos comer algo? Ele fala, ainda? E tem uma outra que é Mac, já escutei? Mac, tranquilo. Vou ficar hoje Mac em casa, não? Tranquilo. E o mocota do paulista é marcar um 10 aqui. Então, é o mocota carioca. Daí o que acontece? Com esse linguajar, os jovens possuem um estilo próprio. O estilo próprio, o linguajar é fruto do estilo, não? E não somente isso, também tem a maneira de andar. Por que eu estou falando esse linguajar? Porque um discípulo, ele é conhecido pela sua forma de falar. Isso faz uma diferença, de acordo com a escritura que nós lemos. Mas não somente isso, a maneira de andar, o estilo de vida, a maneira de agir, também pode denunciar você como discípulo. Então, 1 João 2, 5 a 6, vamos lá. Incrível! Incrível! Fique Mac aí que a Bíblia vai falar. Vem. 1 João 2, 5 a 6. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amém. Seu estilo de vida, sua maneira de andar, sua forma de agir tem que ser a de Jesus. Mas Renato, Jesus viveu há 2000 anos atrás. Como que eu vou saber como Jesus andou? Abre a Bíblia e leia. Outro dia tinha um rapaz que eu perguntei para ele, você acredita na Bíblia? Ele falou assim, acredito. E eu falei, você baseia a sua vida assim, você busca
praticar as coisas da Bíblia? Sim, busco fazer a minha vida na Bíblia. E quantas vezes você já leu a Bíblia na sua vida? Eu li algumas passagens quando era criança. Então me conta aqui, como que é essa aventura de basear a vida num livro que você nunca leu? Não? As pessoas andam assim. Elas baseiam sua vida em coisas que elas não conhecem muito bem. É necessário abrir a Bíblia e ver como era o estilo de vida de Jesus, a maneira de viver de Jesus. Também podemos pensar nos jovens de hoje, não? Você pela roupa, às vezes, mas as aparências enganam, não? Sim, isso não está na Bíblia, não fala sobre isso também, mas as aparências podem enganar. Mas nós precisamos de um estilo de vida parecido com o estilo de Jesus. Amém, irmão? Você sabe, por exemplo, que a nossa querida irmã Joana, ela anda sempre na moda, não? Então, você sabe que ela faz moda, porque ela anda na moda. Então, tem até faculdade de moda. Então, começa a definir a forma de olhar, a forma de você sorrir. Nós sabemos que uma pessoa é jovem quando ela começa a fazer biquinho no Instagram, não? Daí você pega os comentários das fotos. Eu falo isso para a minha filha, né? Faz aquelas poses assim, daí fica linda, maravilhosa. Daí ela responde, ah lá quem fala. Jovens têm seu estilo próprio. Eu acho que minha filha até me bloqueou no Instagram dela. Eu falo para ele, olha, vocês dão risada de mim, mas vocês vão passar o que eu estou passando quando vocês tiverem minha idade. Então, estilo de vida. Outra coisa, seus objetivos de vida. Sabe? Jesus transformou a pescaria de 4 pescadores em uma pescaria espiritual, como sendo a função principal daqueles pescadores. Jesus não quer que você deixe sua profissão, mas Ele quer que você coloque aquilo que é espiritual antes das coisas profissionais ou quaisquer outras coisas que sejam, porque o que é espiritual é mais importante. O que é espiritual vai dizer quem seremos para a eternidade. O que nós fazemos nesse mundo vai dizer quem você é aqui nesse mundo. Então eu prefiro ter um reflexo espiritual das coisas que eu faço, do que simplesmente ter um reflexo nesse mundo, ter um status nesse mundo de quem eu sou. Não, se eu sou uma pessoa que tem um certo poder, uma certa influência, um certo status, humanamente falando, eu não vou transportar isso para o campo espiritual. Mas eu posso transportar o que eu faço aqui para o campo espiritual a partir do momento que eu coloco as coisas espirituais mais importantes. Não? Então nós temos várias habilidades aqui que podemos transportar para o campo espiritual, amém? Não importa se somos vendedores, se você é um advogado, se você é um engenheiro, você pode transportar tudo aquilo que você tem como característica desse mundo para o campo espiritual, ser um engenheiro de Deus, amém? Então, estudar as estruturas da Bíblia, não? E ajudar as pessoas a terem uma estrutura espiritual, construir a sua casa na rocha. Amém. Pode ser um engenheiro espiritual. Você pode ser um advogado espiritual, como eu sou, amém? Como a Isabela aqui também é, não? Vamos lá, Isabela. Então, você pode argumentar com as pessoas, ser uma pessoa que usa a persuasão para ajudar as pessoas a serem espirituais. E nós vimos ontem nós vimos na reunião do líder de bate-papo, que Paulo fala sobre a persuasão no sentido positivo. Sim. Temos que persuadir as pessoas para Cristo, não? Então você pode transportar. Você é um vendedor, não? Então você pode não vender com dinheiro, não? Tendo o dinheiro como receita, mas você pode vender tendo almas como receita, amém? Para Deus, não? Então você pode ser um vendedor no bom sentido para Deus, não vender o evangelho, não, mas vender no sentido de você ganhar almas, amém? Abra o seu coração para isso. Se você é um vendedor, você tem muitas habilidades para Deus. Então temos vários, não? Se você faz medicina, uau, você vai curar muitas almas por aí. Vai usar os protocolos aí da medicina para curar almas. Então,
seus objetivos de vida. Você sabe quem Jesus é na sua vida? Quando você sabe isso, isso muda completamente a sua forma de falar, você muda o seu jeito de falar. Uma coisa que eu fiquei muito impressionado aqui no Rio, pessoas falam muito palavrão aqui. É sério mesmo. Eu vi uma reportagem que a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio, é um dos lugares onde mais se fala palavrão. Não? Então talvez seja isso. A sua maneira de pensar, de agir, seu estilo de vida. Não, o seu Instagram, o seu Facebook vai ser voltado para as coisas espirituais. Então alguns falam que são cristãos, mas quando você abre ali, falam que são discípulos, mas quando você abre o Instagram, o Facebook, não tem nada de espiritual ali. Não? Alguma coisa está errada. Será que Jesus é seu estilo de vida mesmo? A forma que você anda? A forma que você pensa? Seus desejos, não, da vida, seus sonhos principais. Qual é o seu sonho principal? Um sonho mundano só para as coisas aqui desse mundo? Ou seu sonho, você sonha espiritualmente também? Não? Em ver pessoas sendo salvas, em ser usado por Deus. O que mais me traz felicidade, tranquilidade, é quando eu ponho a cabeça no travesseiro e penso assim, uau, missão cumprida nesse dia. Eu me sinto feliz, preenchido. Algumas pessoas se sentem vazias porque só sabem viver nesse mundo e não sabem ter as coisas espirituais, não sabem ter tesouros espirituais nessa vida, não? Então vamos ler mais uma escritura em Mateus 22, 41, estamos terminando. Vai ser só esse ponto mesmo, vai dar tempo de falar o segundo. Eu falo do culto de semana, amém? Amém. Prega. Mateus 22, 41. Prega, irmão. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? Olha, Jesus fez essa pergunta para os discípulos, mas Jesus também fez essa pergunta para quem? Para os fariseus. Qual foi a diferença? Pedro respondeu: tu és o Filho de Deus, o Cristo. O fariseu responde: é filho de quem? De um homem. É filho de Davi. Responderam eles. Ou seja, um Jesus ligado a quê? Às tradições, um Jesus conceitual. Enquanto Pedro responde, dá uma resposta espiritual de quem é Jesus, os fariseus dão uma resposta conceitual. Filho de Davi. Sabe? Nós podemos aqui conceituar Jesus e passarmos a vida inteira conceituando quem é Jesus, mas isso não vai servir de nada para você. Você pode fazer a faculdade de teologia, pode estudar, sei lá, 20, 30 anos. Se nós não vivemos Jesus, nós não descobrimos quem Jesus é. Ao contrário, isso pode servir para condenação. É o que fala em Tiago 4,17. Não precisa abrir lá, mas fala isso. Pense nisso. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, isso vai descobrir um Jesus que faz o bem. Mas se eu não estou vivendo Jesus, então eu não estou vivendo, não estou fazendo o bem. Então, se eu sei o que fazer e não faço, eu cometo pecado. Isso pode servir para condenação. Se você sabe quem é Jesus, somente conceitualmente, e não vive Jesus como os discípulos fizeram no primeiro século, nós cometemos pecado. Jesus não pode ser meramente conceitual. Esse é o problema das religiões muitas vezes. Jesus tem que ser a nossa vida. Se sua vida se resume a trabalhar, seu Jesus tem que ser o trabalho, amém? Se sua vida se resume apenas a se divertir, Jesus tem que ser a sua balada. Jesus tem que ser... Não, Jesus tem que ser aquilo que vai te dar alegria nessa área. Se sua vida é o que traz mais felicidade para você a viajar, Jesus tem que ser a sua viagem. Se envolver com política, tem pessoas que são acaloradas para isso, né? Se envolver em política, em muitas coisas, nas redes sociais, Jesus tem que ser a sua política. Amém? Conceituar Jesus e sonhar Jesus num banco de igreja, Jesus, infelizmente, vai ser apenas um conceito para você. Um Jesus que você aprendeu por tradição familiar, não pela Bíblia. Seu Jesus vai ser uma tradição, vai ser uma lenda, vai ser um mito para você. Sabe, temos que saber quem é Jesus vivendo Jesus. Esse é o desafio. O seu Jesus tem que ser o mesmo Jesus do primeiro século, amém? Então você se envolve a fazer o que ele fazia, a sua forma de falar, sua maneira de pensar,
seus objetivos começam a ser fazer discípulos. Muitos não querem um cristianismo que determine quem você deve ser, porque não querem perder sua identidade. Então, quando alguns estudos bíblicos que nós fazemos com as pessoas avançam, vemos desafios que mexem com aquilo que nós idolatramos desse mundo, aquilo que nós protegemos desse mundo, sabe? E temos que tomar decisões corajosas para seguir Jesus. Temos que falar não a algumas coisas que nós queremos fazer, mas que entram em conflito sobre quem é Jesus. Qual o desafio final? Estude a Bíblia profundamente para descobrir qual é a identidade de Jesus e viva a palavra de Deus. Cumpra os desafios. Muito bom, né? Sabe, temos muitas pessoas que estudam a Bíblia, mas na hora de cumprirem os desafios, é aí que o bicho pega, não? Por quê? Porque é aí que eu tenho que viver Jesus, é assim que eu vou descobrir quem é Jesus. Então, esse é um desafio que nós damos até para as pessoas que são ateias. Viva para poder saber quem é. Não simplesmente conceitue sobre Jesus. Qual o problema do ateísmo? Muitos conceitos e zero de vida. Precisamos viver para saber quem Jesus é. Jesus é experimental no sentido de ser uma experiência. Eu preciso viver Jesus. Eu preciso estar tendo a vida de Jesus em mim. Eu preciso imitar Jesus, minha forma de falar, não, minha forma de me vestir, meu linguajar, os meus sonhos, não, os meus desejos. Eu preciso respirar Jesus. Amém, eu preciso ser Jesus. Descubra quem é Jesus e você vai ver que você tem uma utilidade nesse mundo. Muito bom. Se você acha que sua vida aqui é vazia, é porque ainda não está vivendo, não está sabendo quem é Jesus. Amém? E para Deus seja o nome das glórias. Amém.